Oi, turma, tudo bem? O assunto da aula de hoje é regulação integrada do metabolismo. Existem várias formas que as nossas células utilizam para fazer o controle do metabolismo. Então, na primeira parte, a gente vai falar sobre mecanismos de regulação metabólica, sobre especialização dos órgãos e sobre rotas metabólicas interorgânicas. Então, inicialmente, sobre os mecanismos de regulação metabólica. Existem algumas estratégias que a célula utiliza para fazer com que as vias metabólicas sejam ativadas ou inibidas. Uma das formas é através da ativação e inibição alostérica. Então, as enzimas alostéricas são sensíveis a alguns componentes dessas vias metabólicas. De uma forma geral, moléculas que são produzidas em uma determinada via metabólica, ou seja, os produtos dessa via, são inibidores. Por outro lado, moléculas que são substratos dessas vias metabólicas geralmente atuam como ativadores. Então a gente tem como exemplo nessa figura a glicólise. A gente pode ver que a principal enzima reguladora da glicólise é a fosfofrutoquinase 1, e ela vai ser principalmente inibida por ATP, que é um dos produtos mais importantes dessa via metabólica, e é ativada por AMP, que é um dos substratos dessa via. Ou seja, se o objetivo da via metabólica, no caso a glicólise, é produzir ATP, se a célula tiver com bastante ATP, essa via vai estar inibida ou com atividade diminuída. Outra forma muito importante de ter regulação de vias metabólicas, na verdade de enzimas e consequentemente vias metabólicas, é através da modificação covalente dessas enzimas. Então existem algumas formas de modular a atividade de enzimas através da adição de grupos na molécula da enzima. Então a gente tem aqui alguns exemplos de reação que acontecem e vão fazer com que as enzimas tenham suas atividades alteradas. Talvez o exemplo mais conhecido seja as reações de fosforilação, então que geralmente acontecem em resíduos de aminoácidos que contêm uma hidroxila, como por exemplo tirosina, serina e treonina. Então, através do ATP, a gente tem a hidrólise do ATP, a liberação de um fosfato, e esse fosfato então liga na enzima, fazendo com que ela fique da forma fosforilada. Então, a gente tem aqui o exemplo da glicogênio fosforilase, que é uma enzima importante na glicogenólise. Então, o que acontece? A glicogênio fosforilase B é uma enzima que está inativa. No momento em que eu tenho a fosforilação, ela passa a ser da forma A, então glicogênio fosforilase A, e essa enzima então se torna ativa. E isso vai fazer com que ocorra, portanto, a degradação do glicogênio. No momento em que a célula não quer mais fazer isso, não quer mais degradar o glicogênio, ela vai simplesmente retirar o fosfato dessa enzima, deixando ela novamente na forma B, portanto, menos ativa. Então, adicionar ou retirar fosfatos é uma forma bastante importante e comum de regular atividades de enzimas. Na direita, a gente tem mais dois exemplos de modificação covalente de enzimas. Então, o primeiro deles é a acetilação, que a gente então adiciona a partir de acetil-CoA um grupo acetila em uma enzima. E um outro é a metilação, que a gente adiciona então uma metila, principalmente no ciclo da metionina através da S-adenosilmetionina. Então, um ciclo de metilação também muito importante para a regulação de várias enzimas. Então, aqui são alguns exemplos, juntando com o anterior, onde a gente falou de enzimas alostéricas, de como a gente pode modular a atividade de enzimas. Existe uma outra estratégia que as células utilizam também para fazer a regulação do metabolismo, que é aumentar ou diminuir a quantidade de moléculas de enzima, no momento em que tem uma maior ou menor disponibilidade de substrato. Por exemplo, as enzimas do ciclo da ureia. A célula controla a quantidade de enzimas, de moléculas de enzimas do ciclo da ureia, a partir da quantidade de aminoácidos que estão sendo utilizados para obtenção de energia ou produção de corpos cetônicos ou então na gliconeogênese.
Por quê? No momento em que eu tenho, por exemplo, uma ingestão maior de proteína, vou ter uma disponibilidade maior de aminoácidos. Isso vai fazer com que eu tenha uma liberação maior de amônia e, obviamente, eu vou precisar de uma quantidade maior de enzimas, porque o ciclo da ureia vai ter que funcionar numa velocidade maior. Da mesma forma, ao contrário, se eu tiver uma ingestão baixa de proteína, eu vou ter uma quantidade menor de enzimas no ciclo da ureia. Óbvio. Outro ponto importante que deve ser considerado é em relação à compartimentalização das vias metabólicas. Por exemplo, a gente tem vias metabólicas que são citosólicas, glicólise, ciclo das pentoses ou síntese de ácido graxo. A gente tem vias metabólicas que acontecem na matriz mitocondrial, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, beta-oxidação de ácidos graxos, cetogênese. E a gente ainda tem vias que podem utilizar dois compartimentos celulares, por exemplo, gliconeogênese e síntese de ureia. Então, no momento em que as células passaram a ter mais organelas, elas conseguiram organizar melhor o seu metabolismo e conseguiram, inclusive, ter vias metabólicas diferentes. Então, quais são as especialidades metabólicas que os órgãos podem ter? Os principais órgãos que a gente deve lembrar quando estuda metabolismo intermediário são cérebro, músculos, tecido adiposo e fígado. Então, entre esses órgãos, vários metabólitos conseguem transitar em rotas metabólicas bem definidas, e o fluxo desses metabólitos entre os órgãos vai variar de acordo com o estado nutricional desse organismo. Então agora a gente vai falar desses 4 órgãos e comentar algumas das especialidades metabólicas que cada um tem. Começando pelo cérebro. O cérebro tem uma particularidade importante que ele precisa utilizar, então numa situação normal, a glicose. Ele não consegue utilizar outros substratos para obtenção de energia. Então essa glicose é disponibilizada para o cérebro e ele vai obter energia, principalmente aí na forma de ATP, através das vias metabólicas glicólise, ciclo de Krebs, depois cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Em situações especiais, como no jejum, por exemplo, o cérebro pode utilizar corpos cetônicos. Um outro órgão bastante importante que tem uma atividade metabólica muito intensa é o músculo. O músculo utiliza vários sistemas de energia e o que vai determinar qual sistema de energia ele vai usar é basicamente a velocidade com que o tecido precisa da energia na forma de ATP. Então a gente pode dividir a situação do metabolismo energético muscular em 2 situações. Se eu tiver uma atividade leve ou em repouso, o músculo vai preferir utilizar ácidos graxos, corpos cetônicos ou então a glicose como fontes de energia. Quando o músculo está em atividade mais intensa, então em alta atividade, ele pode utilizar o glicogênio muscular. O glicogênio, então, é uma molécula de armazenamento de energia, é um carboidrato, e esse glicogênio vai disponibilizar glicose para uso exclusivo do músculo. Importante lembrar sempre que o glicogênio muscular não tem papel na regulação da glicemia. Então, ele vai ser utilizado somente dentro do músculo. Dependendo da intensidade da necessidade de energia, ou seja, se eu vou ter tempo e oxigênio suficiente para fazer todo o metabolismo aeróbico, então se eu não tiver esse tempo, o produto final do metabolismo, nesse caso, será o lactato. O músculo ainda pode utilizar um outro sistema muito importante, que é o sistema da creatina quinase fosfocreatina. Então, como funciona esse sistema da creatina quinase fosfocreatina? Na mitocôndria, a gente vai ter a fosforilação oxidativa e produção de ATP. Esse ATP vai doar um fosfato para uma molécula de creatina, formando fosfocreatina. Essa fosfocreatina, que então está carregando esse fosfato do ATP, sai da mitocôndria
e vai, por exemplo, até o citoplasma. Lá a gente vai ter outra molécula de creatina quinase que vai fazer a reação contrária, que vai transferir o fosfato da fosfocreatina para o ADP, formando o ATP. Isso acontece de forma muito rápida, então esse sistema, usando a creatina quinase, utilizando o ATP da mitocôndria e levando esse fosfato do ATP mitocondrial via fosfocreatina até o citoplasma, é um sistema que consegue produzir ATP de forma muito rápida e dessa forma dar energia de forma rápida. Obviamente que para que ele funcione, a mitocôndria tem que ter ATP disponível. Então ele é um sistema bastante importante no músculo esquelético, também no músculo cardíaco e também no cérebro. Outro tecido com atividade metabólica importante é o tecido adiposo. O tecido adiposo geralmente recebe glicose e ácidos graxos. A glicose pode ser convertida em glicerol e esse glicerol vai ser usado na produção de triglicerídeos junto com os ácidos graxos. Se o momento metabólico for o jejum, o tecido adiposo pode fazer o caminho contrário e disponibilizar esses triglicerídeos, quebrando então em glicerol e ácido graxo e liberando essas moléculas no sangue. E, por fim, o fígado. Como o fígado tem um papel muito importante na regulação do metabolismo, foi dividido aqui o metabolismo de carboidratos, proteínas, aminoácidos e lipídios no fígado. Então, começando pelos carboidratos. O fígado pode receber, então, glicose do sangue. Essa glicose pode ser utilizada para a produção do glicogênio hepático, que é importante para a manutenção da glicemia. Essa glicose também pode ser usada no ciclo das pentoses, que aí vai ter como objetivo a formação de NADPH e de ribose 5-fosfato. E ela ainda pode ser usada na glicólise, que tem como principal objetivo produção de ATP e preparação então da glicose para ser oxidada depois no ciclo de Krebs. Ou seja, essa glicose pode ser utilizada para dar energia para o fígado. A partir de acetil-CoA, que pode ser obtido pela glicose, a gente pode ter, se tiver excesso, produção de colesterol, produção de ácidos graxos. Da mesma forma, se houver necessidade, o glicogênio hepático pode ser quebrado na glicogenólise, vai liberar glicose e essa glicose, então, vai ser utilizada para manutenção da glicemia. Falando agora um pouco do fígado em relação aos aminoácidos. Os aminoácidos que estão no fígado podem ser utilizados na produção de proteínas hepáticas, proteínas plasmáticas. O fígado é um órgão importante que produz muitas proteínas plasmáticas e para isso, obviamente, precisa de aminoácidos, óbvio. Ou os aminoácidos que estão no fígado também podem ir através do sangue para outros tecidos, para serem usados na produção de proteínas. Eles ainda podem ser usados para produzir alguns compostos nitrogenados e hormônios. E se eles forem utilizados em vias que vão fornecer os esqueletos de carbono para a produção de glicose, ou então produção de corpos cetônicos, ou simplesmente para ser oxidados no ciclo de Krebs e depois na cadeia de transporte de elétrons com o objetivo de produção de ATP, esses aminoácidos vão liberar amônia e essa amônia então vai ser convertida em ureia no fígado. Outra coisa importante de lembrar é que o excesso de aminoácidos também pode ser utilizado para a produção de ácidos graxos. Então, se eu tiver a célula repleta de energia e tiver uma grande disponibilidade de aminoácidos, esse excesso pode ser utilizado para a produção de gorduras. E sobre o metabolismo de gorduras no fígado, a gente pode ter as seguintes situações. O fígado pode, então, produzir ácidos graxos a partir do excesso de carboidratos ou aminoácidos, pode lançar esses ácidos graxos no sangue ou em lipoproteínas. O fígado pode também acumular
esses ácidos graxos, o que já passa a ser uma coisa mais complicada, né? Um quadro de esteatose hepática, por exemplo. Ou ele pode utilizar esses ácidos graxos para obtenção de energia, então na beta-oxidação de ácidos graxos, liberando acetil-CoA, e isso sendo então, e esse acetil-CoA sendo utilizado no ciclo de Krebs e depois cadeia de transporte de elétrons. Dependendo da situação, o acetil-CoA pode ser convertido em corpos cetônicos, e aí vão abastecer principalmente o cérebro, isso é uma coisa que acontece no jejum. E acetil-CoA também pode ser utilizada para a produção de colesterol e do colesterol, sais biliares e hormônios esteroidais. A terceira forma de fazer regulação do metabolismo, na verdade, é uma interação que a gente tem entre alguns tecidos. Então a gente tem dois ciclos que são importantes e que estão relacionando músculo e fígado. O primeiro é o ciclo de Cori. Então o que acontece no ciclo de Cori? O músculo está em atividade mais intensa, contração rápida, ele nesse momento usa o glicogênio hepático e vai produzir lactato como produto final da glicólise. Esse lactato é transportado pelo sangue até o fígado capta o lactato converte em piruvato, piruvato oxalacetato e vai fazer a gliconeogênese até produzir glicose. E o fígado, muito legal que é, vai devolver essa glicose para o sangue e o músculo vai captar. Então o ciclo de Cori é um ciclo de cooperação entre músculo e fígado. Um outro ciclo importante é o ciclo da glicose-alanina. Esse ciclo da glicose-alanina é aquele que foi estudado na aula de metabolismo de aminoácidos. Então eu tenho, por exemplo, um músculo que está utilizando proteína muscular, ele vai quebrar essa proteína, vai liberar aminoácidos, esses aminoácidos liberam amônia, essa amônia vai ser transportada na forma de alanina, essa alanina é transportada pelo sangue até o fígado, de novo, que recebe a alanina, dessa alanina é convertida em piruvato, libera a amônia e a amônia vai ser usada no ciclo da ureia no fígado. Esse piruvato em oxalacetato e segue o caminho da gliconeogênese, produzindo glicose. Fígado, de novo, muito legal. Além de fazer a ureia, faz a glicose. Essa glicose vai pelo sangue de volta para o músculo. Então esse é mais um ciclo onde acontece a interação entre músculo e fígado. Eu não sei direito onde vai aparecer, se é nesse canto, mas em algum lugar aqui da tela, acho que desse lado, se for desse, desculpa, vai aparecer o link para a segunda parte da aula, onde a gente vai falar de insulina, glucagon, seus principais efeitos e quais são as diferenças metabólicas no estado absortivo e no jejum. Valeu? Até a próxima!